Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje iremos nos alimentar da palavra de Deus e fortalecer nosso espírito com a esperança da ressurreição. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O Evangelho nos conta o belo encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado. Aqueles corações, outrora abatidos pela tristeza e pela incerteza, agora se enchem de alegria e espanto ao verem seu Mestre vivo diante deles. Essa mesma alegria pode se fazer presente em nossas vidas hoje. Assim como os discípulos, também somos convidados a testemunhar a presença viva de Jesus em nosso meio. Nos desafios do dia a dia, nas lutas e nas alegrias, Ele está conosco, pronto para nos fortalecer e guiar. Na primeira leitura, somos lembrados do poder do arrependimento e da conversão. Não importa quão longe tenhamos ido, quão distantes tenhamos nos afastado, o amor de Deus está sempre pronto para nos acolher de volta. Ele é o Pai que nos espera de braços abertos, pronto para perdoar nossos pecados e nos renovar com sua graça. O Salmo responsorial nos convida a confiar na bondade do Senhor. Em meio às dificuldades e incertezas da vida, Ele é nossa rocha, nossa fortaleza. Que possamos, como o salmista, encontrar descanso e segurança em seu amor misericordioso. Na segunda leitura, São João nos lembra da importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Não basta apenas conhecer a palavra, é necessário colocá-la em prática. Que nossas ações reflitam nosso amor e compromisso com o Pai Celestial. Que esta liturgia nos inspire a viver com fervor e alegria nossa fé em Cristo ressuscitado. Que sejamos testemunhas vivas do seu amor e da sua misericórdia em nosso mundo necessitado. Que Deus abençoe a todos nós e nos guie em nossa jornada de fé. Na jornada da vida, a fé nos sustenta, a esperança nos inspira e o amor nos guia. Sejamos testemunhas vivas do poder da ressurreição de Cristo. Primeira leitura. Mesmo nas sombras do passado, a luz do arrependimento e da conversão pode iluminar nosso caminho rumo à redenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesta leitura dos Atos dos Apóstolos, somos lembrados do poder transformador do arrependimento e da conversão. Assim como Pedro dirigiu-se ao povo com palavras de perdão e misericórdia, também nós podemos encontrar a esperança em reconhecer nossos erros e buscar uma vida renovada. Mesmo diante de nossas falhas, a graça de Deus nos oferece uma nova chance de recomeçar. Que possamos, como Pedro nos ensina, abrir nossos corações ao arrependimento sincero e encontrar o perdão divino, permitindo que a luz da redenção brilhe em nossas vidas. Salmo responsorial. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Muitos aqui se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. O salmo de hoje é um convite a confiar na bondade e na misericórdia de Deus. Assim como o salmista que encontrou conforto e segurança na presença divina, também nós podemos encontrar paz em meio às tribulações da vida.
Que possamos, como o salmista nos ensina, buscar a face do Senhor em todos os momentos, sabendo que Ele é nossa rocha e nossa fortaleza. Que a luz do esplendor divino brilhe sobre nós, trazendo esperança e segurança aos nossos corações. Segunda leitura. A verdadeira sabedoria está em viver de acordo com os mandamentos de Deus, encontrando plenitude no amor e na fidelidade. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O tema da segunda leitura de hoje é sobre a importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Assim como São João nos convida a guardar sua palavra, também nós podemos encontrar verdadeira realização e felicidade ao seguir os ensinamentos divinos. Que possamos, como fiéis discípulos, deixar que o amor de Deus se manifeste em nossas vidas através de nossas ações, demonstrando assim nossa verdadeira comunhão com Ele. Que a vivência dos mandamentos nos conduza a uma vida plena e repleta da presença do Senhor. Evangelho. A ressurreição de Cristo nos lembra que mesmo nas situações mais sombrias, sempre há esperança e renovação. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder, quando nos falardes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados, e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocar em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco, era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Ao mergulharmos no Evangelho, somos convidados a refletir sobre o maravilhoso encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado. Os discípulos, tomados pela tristeza e pela confusão após a crucificação de seu mestre, são surpreendidos pela presença viva de Jesus no meio deles. Seus corações, antes abatidos, agora se enchem de alegria e esperança. Esse encontro nos ensina uma lição valiosa sobre a natureza da fé e da ressurreição. Assim como os discípulos, também nós enfrentamos momentos de escuridão e desespero em nossas vidas. Diante das dificuldades e das incertezas, é fácil sucumbir ao medo e à dúvida. No entanto, o Evangelho nos lembra que a ressurreição de Cristo é a fonte de nossa esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando enfrentamos os maiores desafios, podemos confiar na promessa da vida eterna em Cristo. Sua ressurreição é o símbolo máximo de que, nas mãos de Deus, a morte é vencida e a vida é restaurada.
Não há situação tão sombria que Deus não possa transformar em luz. Olhem para as vidas ao nosso redor. Quantas vezes testemunhamos a ressurreição acontecendo diante de nossos olhos? Vemos pessoas superando dificuldades, encontrando força em sua fé, renascendo das cinzas como verdadeiros testemunhos do poder transformador de Cristo. Que este Evangelho nos inspire a nunca perder a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos, como os discípulos, abrir nossos corações para receber a presença viva de Jesus em nossas vidas, permitindo que sua ressurreição nos renove e nos fortaleça. Ao encerrarmos as reflexões sobre a liturgia de hoje, somos convidados a levar conosco a luz da esperança e o calor do amor divino. Que possamos aplicar os ensinamentos recebidos em nossa vida, espalhando gentileza, compaixão e generosidade por onde passarmos. Cada palavra ou gesto de bondade pode fazer a diferença na vida de alguém. Assim como as leituras nos lembraram do poder do arrependimento, da confiança em Deus e da importância de viver de acordo com seus mandamentos, que possamos ser agentes de mudança e inspiração em nosso mundo. Nunca subestimemos o impacto positivo que podemos ter na vida dos outros. Que a luz da fé continue a brilhar em nossos corações, iluminando o caminho da verdade, da justiça e do amor. Que Deus nos abençoe e nos guie em nossa jornada de fé. A paz esteja com todos nós. Sejamos portadores da luz da esperança e do calor do amor, transformando o mundo com cada gesto de bondade.